Então, assim, hoje a gente vai trabalhar conceitos de uma forma diferente que provavelmente vocês nunca viram. O primeiro conceito que eu vou falar é sobre como que a gente tem que tentar imitar a natureza. Gente, a natureza ela é extremamente sábia e ela tem muito mais décadas de vida do que a gente. É muito interessante a gente tentar olhar a natureza e imitar a natureza, tá? Quando uma criança vai nascer, por exemplo, eu botei uma fotinha de uma criança nascendo aqui, o que nasce primeiro, gente? Os pés ou a cabeça? Tá, Bianca, por que isso é relevante para a aula? É relevante, acreditem. Vai fazer toda a diferença, inclusive. O que nasce primeiro, hein, gente? O que nasce na criança primeiro, os pés ou a cabeça? Responde aí pra mim. A Regiane tá falando que o som tá ótimo, que bom. O que nasce primeiro? Responde aí, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem com uma criança o que nasce primeiro? Primeira coisa que eles falam é que a criança tá coroando. Coroando por quê? Nasce a cabeça, né? E por que é a cabeça que nasce primeiro? Por que não os pés, né? Não vamos entrar na vida de tobogã. Não vai, né? Então, por que a porção de maior perímetro por que a porção de maior perímetro? É a área de maior volume. Ah, Bianca, mas a gente fala assim, tem a cabecinha da criança, é a área que tem maior volume. É a área que você precisa de maior dilatação para poder passar. Principalmente quando você está tendo ali, quando o neném está nascendo, de forma natural, digamos assim. Aí o pessoal fala, mas tem os ombros são maiores do que a cabeça. Tá, mas os ombros, o volume, se for achatado, é um pouquinho menor. Então, se passar a cabeça, passa todo o resto. Então, essa sabedoria a gente tem que tentar levar para nossas cirurgias, né? Então, quando a gente vai fazer uma extração de um dente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar liberar a área de maior perímetro do dente. Não estou dizendo que você tem que liberar toda a coroa do dente, mas você tem que tentar liberar a área de maior perímetro, a área que você possui ali o maior volume, para você trabalhar em cima dessa área e conseguir liberar. Se você tentar liberar o dente, por exemplo, pela raiz, vai ser muito mais difícil. Por isso que dentes invertidos, ou seja, dentes que a coroa está para o ápice e o ápice e a raiz para baixo, né? Eu já peguei alguns dentes assim, que você tem que fazer a extração via seio maxilar, por exemplo, né? Quando o dente nasce invertido. Porque não tem como você tirar por ali. A área de maior volume, maior perímetro, vai frear, vai travar o dente na posição e você não vai conseguir tirar. Então, toda vez que a gente for tirar, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o que nasce primeiro é a cabeça. Eu sei que parece idiota, mas, gente, isso faz toda a diferença na hora que você está fazendo o planejamento. Se a área que nasce primeiro é a cabeça, você sempre vai buscar na radiografia meios, formas de fazer com que a área da coroa seja liberada primeiro. Sem precisar decorar nada, porque pela lógica você já sabe que isso é o que você tem que fazer. Olha como faz diferença um exemplo tão besta, né? Mas faz diferença, tá? Então você comecem a prestar atenção na natureza, gente. A natureza tem muito a ensinar pra gente. Se eu fosse falar só do que eu já aprendi com a natureza aqui, a gente tinha uma aula só sobre isso. Mas tem muita coisa que a gente, observando a natureza, a gente consegue pegar e leva pra vida, para facilitar a sua vida, principalmente. Então tá, Bianca, já entendi. Então todo esforço e planejamento da sua cirurgia, né, de dentes difíceis, gira em torno de liberar a área do dente de maior perímetro na região em que se encontra impactado, ou travado, ou fraturado, enfim. Todo o nosso esforço, né, em relação ao planejamento vai ter que estar em torno disso daí, tá? Então, se você tiver resistências, quando o dente está travado, você não consegue tirar, o que você tem ali? Você tem resistências, certo? Tem coisas que estão travando o dente naquela posição. Quando a resistência é externa, ou seja, não depende da estrutura do dente, provavelmente a opção que você vai ter que ter para liberar e conseguir, então, a liberação dessa área de maior perímetro é justamente a osteotomia. Então, você vai lançar a mão de remover osso para que você consiga, então, liberar o dente daquela região e com isso removê-lo com maior segurança, evitando fratura da tábua óssea. Afinal, a gente já conversou que o osso ele é mais macio que o dente. Qual que é a estrutura mais dura que a gente tem no corpo? Dente.
Dente é a estrutura mais dura, é o nosso diamante. Ele é a estrutura mais dura do corpo. Sendo a estrutura mais dura do corpo, ele amassa, né, todas as demais. Ele tem maior resistência que todas as demais. Quando você, por exemplo, faz uma força com a alavanca no sentido de luxar aquele dente e você não mede aquela força, você pode criar uma força em cunha que, ao invés de luxar o dente, fazer com que ele sofra a luxação, ele funcione como uma cunha mesmo e frature aquela tábua óssea, por ela ser frágil, por você não ter prestado atenção na fragilidade da mesma. Então, de repente, a osteotomia é interessante porque você libera aquela região do dente e, com isso, você consegue removê-lo com mais facilidade. Aquela região da coroa que estaria fazendo mais resistência naquele local é removido, aquele osso, e aí então você tira aquela resistência, diminui aquela resistência. Estas, então, são as resistências externas. Então, são as resistências externas ao movimento que você está querendo fazer, de liberação do dente. E nós temos as resistências internas. Afinal, o que é essa resistência interna, Bianca? É tudo que o dente oferece de resistência ao movimento de luxação. Então, você tem lá as lacerações de raiz, então raízes muito divergentes, raízes tortas, raízes volumosas, posicionamento espacial. Então, se o dente está muito impactado, ele está incluso, né? Ele está profundo na região da mandíbula ou na região da maxila, ele está impactado, ele está travado em outro dente, né? A coroa está encaixada em outro dente. Então, isso é o formato do dente que está causando uma resistência ao movimento de luxação. Então, você vai ter que lançar a mão quando as interferências são internas, né? São provenientes do dente. Você vai ter que lançar a mão de odontosecção para tirar aquela resistência daquele local e, com isso, você conseguir remover o dente. Tá, Bianca, e qual outra forma interessante de usar a odontosecção? A odontosecção é muito interessante para você partir raízes. Lembre-se, quanto mais raízes, maior quantidade de ligamento periodontal. Mais aquele dente amortiza o movimento. Mais aquele dente amortiza a força de luxação. Mais resistência ele tem ao movimento de expansão do alvéolo e luxação. Então, se você parte aquelas raízes, você diminui essa resistência. E no meio daquela região onde você fez a odontosecção, você cria um ponto de apoio para a sua alavanca e para fazer o movimento de luxação. Então, é muito interessante a odontosecção também para fazer extrações de dentes multiarticulares. Porque com isso você cria um ponto de apoio num local que não depende de você criar ponto de apoio ao redor do dente. Você preserva a tábua óssea, você preserva o dente, né? Então, os dentes vizinhos. Então, é uma forma bem interessante de você tirar aquelas raízes residuais, né? Que às vezes estão unidas ainda pela furca. Você divide, você vai ver que você vai conseguir tirar com muito mais facilidade esses dentes. Então, quando você tem que ter essa ideia em mente. Primeiro, tenho que liberar a área de maior perímetro do dente, nessa região. Como que eu faço isso? Olho e observo essas resistências. A resistência externa, ela tem uma ponta de osso que está encaixada ali naquela coroa, que vai impedir de fazer o movimento de luxação. Então, o que eu preciso fazer é osteotomia. Ah, não, a resistência é interna. O dente tem raízes muito divergentes, tortas, volumosas, né? Com um volume maior do que o normal. Como que eu posso fazer para liberar aquela área e, com isso, diminuir essa resistência? É isso que você tem que ter em mente quando você vai lançar a mão dessas duas etapas cirúrgicas, tá?